Sejam todos muito bem-vindos! Isso aí! Ei, que beleza! Entrevistando, começando hoje ao som desta linda e bela canção, Porque Ele Vive. Isso aí, começando a segunda-feira de live. Isso aí, vocês não estão num show de pagode, não. É live mesmo, entrevistando, começando com o professor Sérgio de forma diferente, porque hoje é segunda-feira. Seja muito bem-vindo. Já vou mandar o convite para nossa convidada de hoje. Você está no melhor quadro de entrevistas na atualidade no mundo. Você está no melhor lugar, exatamente, isso aí. Porque você vai aprender. O que se aprende aqui, gente, é de graça, não precisa desembolsar exatamente nada. Zero, niente. E ainda você tem um show particular ao vivo. Vou chamar ela, escritora e enfermeira Silvia Pellegrini. Já ela entra, ó, manda aqui acenar a todos vocês. E quando ela entrar, gente, pode encher ela de corações, ok? Para que muita gente possa assim vir aqui assistir e compartilha esse link com a galera do seu trabalho. Exatamente, isso aí. Vou mandar o convite agora. Exatamente, isso aí. Já vai entrar, vou ter que parar a musiquinha para receber a Silvia! Olá! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom, então vamos começar de frente. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Ei, parabéns! Obrigada. E aí, firmeza? Firmeza. Que legal. Eu tô rindo porque eu fiz muita bagunça antes da live e que passou aqui foi só um trechinho, porque antes disso eu já estava tocando aqui, me divertindo. E aí, como que foi sua festa de aniversário? Como que foi aí? Porque hoje iniciando, claro, gente, vocês estão aqui, nós estamos no quadro chamado Entrevistando, o melhor quadro de entrevista na atualidade no mundo. Isso aí só fala, nossa, tudo isso. Isso mesmo, é verdade. Aqui a gente só recebe classe alta. Isso aí, só pessoal de prateleira de cima. É, você também pode vir aqui, viu? A Rose tá entrando. Ô, Rose, você, a próxima, viu? Já tá aqui, ó, meu caderninho, né? E aí, Silvia, fale um pouquinho como que você está. Voltando aqui hoje, né, depois do dia 27 de dezembro. Isso aí, autoestima. Voltando hoje com um super tema, né? Fale um pouquinho como que você está para a gente iniciar o nosso bate-papo. Eu tô bem, graças a Deus, né? Tive um bom final de ano, um bom início de ano. Tive a oportunidade de comemorar meu aniversário ontem, mais um pouco hoje, com pessoas queridas que eu amo, claro, né? Com todos os rituais de segurança que a gente precisa, sem aglomeração e só com aqueles que a gente convive mais de perto. Mas isso não deixou de dar brilho para minha data tão querida e amada que eu espero o ano inteiro para comemorar esse aniversário. Foi muito, muito bom. Me senti muito querida, muito amada. Recebi muitas mensagens, foi muito bacana. Que legal, bacana, muito bom. Eu estou muito feliz de ter você aqui de volta no nosso quadro Entrevistando. Pessoal, você que está chegando nesse quadro Entrevistando, é um quadro que acontece, começou com um evento por semana, agora nós estamos em 3 eventos por semana, e a partir de maio, se der tudo certo, vai ser um quadro presencial. Isso aí com plateia, gente. Imagina, vai ser uma coisa, aquela coisa chique assim. Ó, tá vendo a canequinha? Ó, cadeira aqui giratória, fazendo isso aqui. Ó, que beleza. Meu convidado desse lado, batendo papo. Estou muito animado hoje. Então vai ser mais ou menos nessa linha. Mas assim, a gente está muito feliz pelo retorno daquilo que tem acontecido com o Entrevistando. Eu vi a Luciana entrando, ela esteve aqui com a gente semana passada, foi sensacional também. Falou de laser terapia. Tem muita gente que nós estamos programando para convidar. Até maio, acreditem, até maio está tudo fechado já. Então até maio já temos o cronograma fechado. Uma média de 30 a 40 lives. Isso aí, 30 a 40 lives. Então, e em março, gente, não posso deixar de avisar, em março a gente vai receber o Dr. Carlos, que é o cardiologista, e o Bruno Colantoni,
os dois vão falar do meu coração saudável. Não é legal, gente? Isso aí. Estou muito feliz também com esses convidados, que realmente são convidados diferenciados. Dentre todos que a gente recebe, eles vão trazer esses conteúdos que são de grande impacto também nessa atualidade. Tá bom? Então, Silvia, voltando, né? Você falou um pouquinho de autoestima. Pessoal, você que está aqui, que está entrando nesse quadro, não assistiu autoestima, ó, depois da live, permaneça aqui. Não sai agora, não. E pode colocar o dedo no coração para encher a Silvia de corações, ok? E, escuta, depois da live, corra lá no IGTV, tá lá autoestima, 1 hora de bate-papo imperdível. Então você pode ir lá que o negócio, olha, se eu te contar, não posso falar porque é melhor você conferir sozinho. Ok? Então, falando um pouquinho do nosso tema de hoje, mas antes de entrar no tema, gostaria de pedir para você se apresentar, por favor, porque nem todo mundo te conhece. Os que estão entrando agora, os que vão entrar posteriormente, que vão assistir no Facebook, no Instagram e no YouTube, né? Precisariam sim conhecer a nossa convidada de hoje. Por favor. Bom, gente, boa noite, né? Já falei um pouquinho das comemorações, agora vamos falar um pouquinho de Beatriz Pellegrini, né? Eu sou conhecida no conceito profissional. Acabei de completar meus 40 anos, sou enfermeira de formação, estou formada há 15 anos, já tive a oportunidade de atuar assistencialmente, depois como de infecção, tive a oportunidade de supervisionar uma área de infecção, e agora estou atuando com educação permanente na rede suplementar de saúde. Aí, legal. Mas você não falou do seu lado escritora? Fale um pouquinho aí do. Você acredita que eu perdi o time de pegar um texto para fazer a leitura hoje? Perdi. Poxa vida! Fale um pouquinho dos seus textos. O escritora, né, fica a cargo do Sérgio, porque ele sempre eleva, né, a minha condição. Mas desde muito menina, eu gosto de escrever, eu tenho um quê com as palavras, com o que elas significam, eu gosto de traduzir em palavras os sentimentos, as circunstâncias, coisas às vezes corriqueiras do dia a dia que me chamam a atenção, e vira e mexe eu arranjo textos sobre sobre sentimentos, enfim. E eu costumo publicar, né, nas redes sociais, no meu Facebook, no Instagram, muitas vezes alguns trechos eu publico no meu status de WhatsApp, tudo muito amador, né? Apesar de ter aí, né, muitos amigos que às vezes comentam para que eu invista nisso, ainda é algo muito amador. Mas, convido quem tiver interesse, está tudo postado no meu Facebook. Que legal, que legal. Bacana. Pessoal, você que está entrando, o nosso tema está aí, o poder das palavras, impacto no ambiente, muito importante, não só na atualidade, mas que é algo que é realmente de grande relevância. A gente está iniciando, eu acredito que terá parte 2, porque do jeito que eu montei o meu roteiro na minha cabeça, a gente vai falar dessa parte e depois a gente vai tentar focar na outra parte, provavelmente depois do mês de maio. Se der tudo certo, vai ser presencial com a Silvia Pellegrini também. Então, outra coisa, ela não vai vir só para o presencial, porque logo mais a gente vai lançar o nosso podcast. Ela vai estar no nosso podcast também. Então, gente, não desgrude daqui, tá bom? Não desgrude daqui, porque o podcast já vai ser lançado. Você vai poder assistir tudo isso na sua casa, offline, online. Então, à vontade. Serão coisas bem gravadas, muito bem preparadas para vocês. Ok. O poder das palavras. Gostaria de desmembrar, né? Eu vou desmembrar esse tema em 2 partes ou 3. A primeira delas é falar um pouquinho sobre o poder das palavras, Silvia. Gostaria que você falasse um pouquinho o poder que as palavras têm, né? Eu lembro que a minha irmã, uma das minhas irmãs sempre falava assim, a nossa língua, ela pode matar uma cidade inteira. Ela sempre falava, a gente tem que tomar muito cuidado com a língua. A língua não tem fogo, mas ela pode matar uma cidade inteira. Então, o poder das palavras. Como que você poderia falar e trazer um pouquinho um contexto em cima disso aí? Bom, eu vou falar de uma vertente que é muito particular, assim, do meu dia a dia, né? Até pegando o gancho do tema anterior que a gente conversou sobre autoestima, a palavra, ela tem total
reflexão e faz todo sentido, inclusive nisso, né? Quando a gente se propõe a usar palavras com sentido mais positivo, com maior leveza, palavras que se adequam melhor a cada tipo de circunstância, normalmente a gente contribui para tornar o ambiente em que a gente está convivendo naquele momento muito mais agradável, né? As pessoas tendem a querer estar mais próximas e a frequentar aqueles espaços. Diferente das pessoas que usam palavras de baixo calão, ou palavras ofensivas, agressivas, ou muitas vezes né? Então, quando eu penso em poder das palavras, é exatamente nesse contexto que você trouxe. Ela tem o poder de levar, mas tanto quanto o poder de destruir. Então, a gente tem que refletir bastante sobre que tipo de palavras a gente vai escolher para falar, em qual circunstância e para que público, né? Se é nas relações afetivas familiares, e especialmente no ambiente profissional, tem um peso ainda maior. Verdade, verdade. Gente, eu acho que tá dando um delay. Vocês estão ouvindo bem a gente? Por favor, dê um alô, fala ok, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu vi até que o Instagram mudou o layout, né? Tá tão bonitinho assim, 2 quadrinhos, bem bonitinho, desenhadinho. Tá legal. Isso aí, Instagram. Parabéns, viu? Muito bom. Estreou isso hoje no Entrevistando. Ainda falta algumas coisinhas, viu, pro Instagram arrumar, mas ó, a gente tá mandando cartinhas, cobrando dele. Vai dar tudo certo. Então, gente, fala um ok, está tudo bem, estão ouvindo bem a mim, estão ouvindo bem a Silvia. Só dê um ok, um alô aí. Tem uns ruídos. Eu acho que deve ser o meu ventilador. Gente, no escritório ainda não tem o ar-condicionado, então deve ser o meu ventilador. Eu vou ter que dar um jeito aqui. Rapidinho, rapidinho. E aí, produção, melhorou? Silvia, melhorou o som aí ou não? Para mim tá tranquilo. Às vezes corta um pouquinho, mas tá tranquilo. Eu tô ouvindo bem. Ó, tô até mudando de lugar aqui, ó. Vamos ver. Vou ficar com um fundo diferente, esse amarelo. Acho que melhorou. Ah, que bom. Então ela falou que melhorou, tá ótimo. Então vamos lá, Silvia. Ótimo, ótimo. Pessoal, acontece. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo, vocês não têm noção. É tipo uma loucura. Hoje eu tô sem suporte aqui de perto, mas de longe sim. E agora, pegando o poder das palavras e o impacto no ambiente profissional. Porque agora quando a gente fala em um ambiente profissional, palavras no ambiente profissional, porque a gente falou do poder que as palavras têm, a gente sabe que usando elas de maneira correta, de maneira íntegra, como você disse, a gente tende a deixar o ambiente agradável, as pessoas conseguem se achegar, se sentir bem naquele espaço, e quando a gente faz o contrário, realmente a situação tende a ficar um pouquinho mais difíceis. Mas eu acho que tem gente também que curte ambientes assim, né? Onde talvez tem aquela, né? A pessoa aí que entra, todo mundo se identifica e vai. E quando a gente fala do ambiente profissional, como que nós podemos definir um ambiente profissional? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, dentro de cada ambiente profissional, é qual é o objetivo que eu quero alcançar. Eu quero atrair e acolher ou eu quero repelir, né? E aí, a partir daí, você vai adotar a melhor linguagem e vai acabar utilizando as palavras que você considera mais adequada. Mas, basicamente, via de regra, o que eu acho que é imprescindível para que a gente tenha uma boa convivência e saiba utilizar as palavras de forma correta no ambiente profissional é entender, né, que nem tudo que você pensa, você fala, né? Não Verdade. necessariamente aquilo que você reflete ou que você identifica ali como crítica, você tem que falar naquele momento e ainda mais sem refletir em que palavras você vai utilizar para dizer isso, né? Acho que um conjunto de circunstâncias que tem que ser considerados. O momento, o tipo de situação, para que tipo de pessoa você está falando, que tipo de linguagem que você vai utilizar, a forma
e sim, as palavras. Porque a depender, né, do que a gente fala, para alguns pode parecer um elogio, mas para outros pode parecer uma crítica. É claro que a gente não vai acertar em 100% do tempo, né? Até porque tem pessoas que são extremamente sensíveis. E muitas vezes a intenção realmente não é ferir. Mas por conta dessa sensibilidade à flor da pele, sem querer, muitas vezes a gente acaba falando coisas que machucam. Mas, tirando esse contexto, né, da hipersensibilidade, muitas vezes também a gente usa palavras grosseiras sem se policiar. A gente acaba falando coisas desnecessariamente, coisas que a gente poderia ou guardar para um momento melhor ou simplesmente não dizer, né? Porque não é tudo que eu penso, que eu acredito, que eu defendo e que faz bem para mim, que faz bem para o outro. Então, exemplos, né? Quem nunca se deparou com uma pessoa que você chegou todo solícito, todo sorridente para dar um bom dia e a pessoa respondeu: só se for para você. Esse é um Uh, exemplo claro, né, de como usar mal as palavras. Ou então, oi, Sérgio, bom dia, como vai? Tudo bem com você? E a pessoa olha para você e fala assim: não. Isso automaticamente te obriga ou a ignorar ou a partir para a segunda pergunta, né? O que aconteceu? Você quer falar? E aí isso desencadeia uma série de outras situações que muitas vezes você não vai conseguir nem lidar com aquilo naquele momento, ou porque você não vai ter tempo de qualidade para dispensar para aquela pessoa, ou porque realmente talvez aquilo não te interessa, não vai agregar para você, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai responder até um bom dia, a gente tem que tomar cuidado se vai responder ou não, né? Até verdade. nisso, escolher bem as palavras faz sentido, porque a depender da sua resposta vai desenrolar uma série de outras ações e que não necessariamente vai fluir bem pelo tempo, pela intimidade, pela convivência, pelo tipo de assunto. Tem coisas que não se aborda no ambiente profissional, né? A não ser Verdade. que você tem espaço para isso, mas o ambiente profissional, o nome já diz, ele é profissional. Claro, nós somos seres humanos complexos e todos nós temos a nossa vida particular e que ela vai junto com a gente para o nosso ambiente de trabalho. Mas a gente não precisa transformar esse ambiente numa extensão onde a gente vai ter uma roda lá de conversa e eu vou me abrir todos os dias sobre os meus problemas pessoais, né? E não necessariamente eu também preciso embutir todos esses sentimentos e todos os meus problemas nas minhas palavras e naquilo que eu vou articular com os meus pares de trabalho, né? Então, acho que a regra básica, resumindo, é não falar tudo o que pensa. Nem sempre é oportuno. Legal, bacana. Gente, eu preciso mandar esse abraço, falar esse oi para Miriam Sotero, porque, ó, gente, vejam, desde o primeiro quadro do Entrevistando, a Miriam entra aqui, fala oi, manda abraço, manda beijo para todo mundo. Ô, Miriam, larga seu coração seu dedo no coração aí, manda os corações para Silvia. Pessoal, você que está assistindo, está curtindo da live, coloca o dedo aí no coração, vamos sim subir os corações aqui e mandar o link pro pessoal vir para cá. Manda no grupo lá da faculdade, do trabalho, o grupo do churrasco, da família, para todo mundo vir para cá. Miriam, então, ó, um grande abraço para você, seja muito bem-vinda a esta live. A Miriam já conhece os nossos dias de live, hoje ela me parou, Sérgio, tem live hoje? Eu falei, tem. E com quem? Eu falei, com a Silvia. Ela falou, vou assistir. Seja muito bem-vinda à nossa live, ok? Agora vamos compartilhar nos grupos, aqueles grupinhos, isso mesmo. Manda para todo mundo para que venham para cá. Pessoal, se você tiver uma consideração, uma pergunta a fazer, não deixe de fazer. Coloque lá sua pergunta, manda para a gente, que o nosso suporte técnico vai encaminhar para nós aqui, ou simplesmente vou fazer a leitura por aqui mesmo. Quiser deixar também um comentário, fique à vontade. Pode largar comentário aí que a gente vai fazer a leitura sim. Silvia, você falou coisas muito importantes agora, né? Essa questão de a gente tem que parar, pensar realmente se vale a pena, né? Até o bom dia, verdade, até o bom dia. Porque às vezes, né, falando de questão de comunicação, às vezes você fala para alguém tchau, né? Um tchau que você deu, mas já vem outra coisa depois do tchau. Você fala, poxa, nem tchau pode se falar, né? E realmente, o ambiente profissional, a gente tem que tomar esses cuidados para
ver exatamente o que fazer, o que falar, de que forma, inclusive, abordar determinados assuntos. E aqui é uma pergunta que eu quero fazer: como que as pessoas poderiam cuidar melhor de seus relacionamentos em ambiente profissional? Porque a gente sabe que a gente tem que conversar. O ser humano tem essa questão da conversa, do bate-papo, da troca. E como que nós poderíamos fazer isso de forma agradável, de forma mais é, impecável, como posso dizer? Somos seres humanos, todos podemos errar, mas assim, que seja mais leve, mais tranquilo. Tem algumas estratégias? Bom, o que que eu penso, né? Assim, o ambiente profissional hoje, ele ganha em número de horas daquilo que a gente, da maior parte do nosso dia, né? Muitos de nós passam a maior parte do seu dia dentro do ambiente profissional. Então, é natural que as relações se estabeleçam nesse ambiente, mas até nisso a gente tem que ter cuidados, né? Para que a gente não extrapole as barreiras dessas relações e para que a gente também não confunda. É claro que o ambiente profissional ele é super rico em estabelecer laços afetivos de coleguismo e de amizade. E as amizades, muitas vezes, elas ultrapassam os muros da instituição onde a gente atua, né? Haja visto a nossa relação, a relação que a gente tem com outros profissionais que já trabalharam com a gente e tudo mais, né? Mas tentar entender que naquele momento, né, naquelas 6, 8 ou 12 horas em que eu tô naquele ambiente profissional, por mais que eu tenha uma relação de amizade extramuro, eu tenho que tentar ser o mais imparcial possível na relação profissional, para que eu não cometa favorecimento, julgamentos e pré-julgamentos, para que eu não deixe que a emoção fale mais alto do que a razão, né? E isso, Verdade. inclusive, com relação às palavras, né? Se eu sou aquela pessoa que usa palavras sempre ásperas, negativas, pesadas e em tom de crítica, talvez no meu ambiente profissional eu atraia um tipo de olhar que me rotule como alguém que joga para baixo, que joga contra, que nunca está disposta ou disponível. E a gente tem que refletir sobre isso, porque é um cuidado. Muitas vezes não traduz a nossa personalidade, mas por conta de uma determinada fase pior que a gente possa estar passando, as palavras que saem da nossa boca são tão pesadas que é a única impressão que quem convive no nosso entorno consegue ter. Que nós somos pessoas pesadas, amargas, negativas. É o que eu sempre falo, ninguém é feliz e alegre 100% do tempo. Nem eu, nem você. Nós somos pessoas mais expansivas, extrovertidas e que costumam lidar de uma forma até lúdica com os problemas. E a gente não pode exigir que 100% das pessoas sejam assim, mas a gente também tem que tomar cuidado com aquele excesso de negatividade, né? Porque tem gente que tem dificuldade de ser mais, de dar mais leveza para as coisas, e muitas vezes a pessoa por dentro, ela é até uma pessoa mais tranquila, mais leve. Quando ela se permite, né, uma relação mais próxima, você tem até uma outra visão dela, mas não é aquilo que ela mostra para a maioria das pessoas, justamente porque ela escolhe sempre palavras muito é, que alfinetam, palavras sempre muito sarcásticas, que estão sempre cutucando alguém de alguma forma, como se a gente tivesse uma necessidade de dizer: eu acordei de mau humor. E o mundo inteiro precisa saber disso, né? Então, acho que é ter esse cuidado mesmo nas relações. Primeiro, não deixar, né, que a emoção interfira no seu julgamento profissional, que é difícil, é uma arte, né? A maturidade vai ajudando a gente a lidar com isso, né? E tomar cuidado para não estar sempre aquela pessoa que fala não, que é o do contra, né? Porque existe o não positivo, né? Tem nãos que são positivos, mas não necessariamente e não na maioria das vezes. Normalmente eles são pesados, negativos, jogam para baixo. Aquela pessoa que você, toda vez que você vai contar um projeto novo, vai propor uma coisa nova, ela já vem com o problema. Ela nunca consegue ver uma solução. Ou em cima do seu projeto, ela já traz uma negatividade total. Você está ali falando, pô, que nem eu escutei esses dias o pastor da igreja que eu frequento, meu pastor, ele estava contando que um cara chegou nele falando, todo animado, falando, seu pastor, comprei um carrinho para vender cachorro quente. O cara estava todo animado. Aí tinha uma pessoa atrás que não tinha nada a ver com o papo, olhou e falou assim, você vai vender aonde? O cara falou, aqui em Campinas. Você falou assim, rapaz, você sabe quanto que tira uma pessoa com carne de cachorro quente?
O pastor falou assim, ficou olhando pro cara assim, ele falou assim, então, você não sabe quantos tira. Você sabe quantos carrinhos de cachorro que a gente tem aqui em Campinas? Tipo, o pastor falou assim, pô, quase dei um soco no cara, mano. Você não tava, não foi convidado, me bate no papo, você já vem tentando. Então, isso existe muito, né? Existe muito isso. Eu, particularmente, esse é um exemplo que passei por uma situação, vou compartilhar aqui, onde eu ia fazer um determinado projeto. E, aliás, nem contei. Mas alguém trouxe isso à mesa que eu estava falando assim, nossa, mas você vai fazer isso? Poxa, por que você não faz tal coisa? Sabe aquela coisa desnecessária? A pessoa não foi perguntada a opinião, nada, mas simplesmente já vem, tipo, em ambiente profissional, tipo, é totalmente, eu acho que é um cuidado que realmente a gente tem que tomar, tem que ter isso em mente, né? Que tudo que você falou. Pessoal, você que está chegando agora, compartilha essa live, coloca lá no aviãozinho, manda para a galera. Vocês que vão assistir essa live depois, isso mesmo, vocês vão ver que eu comecei aqui com o meu pandeiro, isso aí, fazendo uma bagunça organizada, ok? Não é um show de pagode, mas é um, né? Só para fazer uma abertura diferente. E isso aí. E hoje a gente está falando sobre o poder das palavras. Eu acho que isso aí vai nos ajudar tanto no ambiente profissional, acredito até em casa. Então, onde a gente convive. Porque se a gente toma muito cuidado, né, realmente a gente consegue viver bem. Eu já morei sozinho por muitos anos. Realmente, gente, acontece o seguinte: morar sozinho tem os dois lados. Você não conversa com ninguém, nem com as paredes, ou às vezes falava sozinho, sozinho, só para ver se ainda eu tinha o poder da palavra, né? Mas conviver é melhor, porque quando você convive e tem uma relação estável na conversa, você tem um equilíbrio, né, que a Silvia está falando, o ambiente torna-se realmente muito agradável, né? Então, imagina no ambiente de trabalho, parafraseando, trazendo tudo que a Silvia já trouxe aqui. Agora, a minha outra pergunta como se proteger das falas desnecessárias que às vezes acontecem no ambiente de trabalho, né? Porque acontece no ambiente de trabalho, no churrasco, na rua, você está parando o carro, de repente alguém fala, nossa, você parou muito mal. Do nada, você não perguntou absolutamente nada. Como que nós podemos nos proteger dessas falas desnecessárias? E tem uma pergunta que eu vou fazer depois, que não estava no meu roteiro, mas vou tentar encaixá-la, mas é dentro, acredito que dentro daquilo que a gente está falando. Pessoal, vai colocando o coraçãozinho aí e vai compartilhando com a galera para que todo mundo venha para cá. Silvia, como que nós podemos nos proteger? Eu sei que fica difícil, mas como que nós podemos fazer isso? Em relação a se proteger é mais difícil porque a gente não tem controle sobre aquilo que o outro vai dizer, né? Mas enquanto o emissor, o que a gente sempre tem que pensar é: aquilo que eu vou falar faz sentido naquele momento? Aquela minha sinceridade, né? O sincericídio que a gente comenta muitas vezes, né? Ele é oportuno? A pessoa te perguntou aquilo? Ou será que você precisa talvez ser sincero ao extremo? Claro, não estou dizendo aqui nem encorajando mentir ou omitir, pelo contrário, né? Mas eu acho que assim, um pouco de política nas relações, ela faz bem, né? Ser um pouco mais polido e não necessariamente usar palavras pesadas ou que depreciem aquilo que a pessoa tá te dizendo. Então, assim, sempre pensar, né? Enquanto eu escolho algo ou alguém para falar, sempre pensar o quanto eu posso contribuir com aquilo e também me preparar para ouvir críticas. Eu acho que, assim, enquanto receptor, não é tudo que eu ouço que eu gosto e que eu concordo. E eu tenho todo o direito de não gostar e não concordar. Mas até a forma de expressar isso para aquela pessoa que emitiu não precisa ser agressiva, né? Eu posso escolher palavras que digam exatamente a mesma coisa sem ser ofensiva. Então, um exemplo assim bem clássico do nosso dia a dia, especialmente de quem é profissional da saúde, né? A gente trabalha muito com um tema assim que está em alta hoje em dia, que é comunicação de más notícias, por exemplo, né? Então, o que é mais má notícia? Um diagnóstico de uma doença terminal ou de que um óbito, né? Que é irreversível, né? Hoje, mais do que nunca, a palavra óbito, ela sai da nossa boca tanto quanto vida.
né? Então imagina, é diferente você chegar para um familiar ou para um colega seu de trabalho e falar assim, ó, morreu, do que você dizer, olha, aquele indivíduo, né, estava numa fase terminal de sofrimento extremo e que agora isso cessou e que ele está num lugar melhor, sem sofrimento, sem dor. Ele não vai retornar, mas ele parou de sofrer. Então não é diferente você falar a palavra seco assim, ai, morreu, do que você comunicar uma notícia dessa de uma forma mais leve, mais suave. É o que eu sempre costumo dizer, né? Às vezes você pode ter a pior notícia para dar, mas dependendo da forma como você escolhe falar sobre isso, ela pode parecer a melhor notícia, né? Então, assim como quando a gente vai fazer um elogio ou uma crítica, um exemplo bem comum que acontece muito, né? Mulher sai de férias, a primeira coisa que ela quer resolver é o cabelo, né? Ou ela quer cortar, ou ela quer mudar a cor. Aí quando ela volta de férias, vai ter 50% que gostou e 50% que não gostou. Aí quando você chega, você já vai sentindo. Vai ter sempre aquela pessoa que vai falar assim: nossa, você mudou o cabelo, que legal, ficou bonito. Vai ter aquela pessoa que vai falar assim pra você: nossa, o que você fez no cabelo? Então, nisso você já percebe que a pessoa não gostou. E ainda vai ter aquele que vai ser o mais sábio de todos que não vai falar nada. Ele não gostou, ele não tá elogiando, mas ele também não tá criticando. Então, acho que assim, uma forma da gente se proteger, né, das falas desnecessárias é, primeiro, entender que a crítica ela é bem-vinda e ela é necessária para que a gente evolua. Então, a gente também tem um filtro aí, o filtro da ofensa que eu chamo, né, para que a gente não se ofenda com tudo que vem. E sempre pensar, né, que se eu for o emissor, eu tenho o cuidado de usar palavras menos agressivas, que soem menos como alfinetada, como crítica, destrutiva, né? A gente tem que tomar cuidado um pouco, assim, na hora de ser muito sincero, né? A gente pode dosar, Nossa. doses homeopáticas de sinceridade. Verdade, verdade. Gente, você que está chegando aqui no melhor quadro de entrevistas da atualidade no mundo. Isso aí, se chama Entrevistando com o professor Sérgio. E hoje começou em tom totalmente diferente ao som do pandeiro. É, bem diferente para receber a nossa convidada de hoje, dia 22 de fevereiro. Então, seguinte, pode colocar sua pergunta, pode fazer sua colocação. Eu vou até ler algumas coisas que o pessoal colocou aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E não tira o dedo do coração, não. Coloca lá, não dói não, gente. Só deixa seu coração, seu dedinho aí no coração e vai mandando corações para cá. Vamos encher a nossa entrevistada, a nossa convidada de hoje, cheia de corações. Isso aí. Ai, tá mandando bem, tô gostando de ver. Deixa eu fazer a leitura aqui. Ô, Silvia, vou deixar você ler. Você consegue fazer a leitura aí? Acho que eu vi, a Carol falou um oi. E eu tenho aqui a Laís está aí assistindo. Oi, Laís, tudo bem? Boa noite. Colocou duas pessoas incríveis. Você quer falar uma coisa para a Laís, Silvia? Eu não, para mim não tá atualizando. Qual Laís que é? Só para eu me Ah, confundir. Laís Mafez, a Fama. Ah, A meu farmacêutica. Deus! Ó, Coração para Laís, ó. É, e tem gente duas boa pessoas pra que eu caramba. vi aí também que eu queria mandar um beijo especial, tá? Do que atualizou aqui para mim. Sandra Somera, que a gente é, né, um amor eterno, e uma pessoa muito querida, que já eu percebo que ela me prestigia com bastante frequência, uma pessoa que fez parte da minha graduação, que é a Michela Sampaio, uma pessoa que está sempre aí me prestigiando. Um beijo para você, Michela. Ó, pessoal, que legal que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindos, vocês. Seguinte, permaneça até o fim da live, porque sempre faço aquela pergunta. E essa pergunta vai ser, às vezes, a escolhida pode ser você, viu? Ou Michelle, ó, Laís, a gente não sabe. Então, fique aqui com a gente, ok? Eu tenho algumas perguntas que não estavam no meu roteiro. Gente, eu tenho roteiros aqui. Um, dois, três, quatro coisas aqui, placas e tudo. Mas, vamos lá. Vou dar seguimento aqui. Se você... Ah, tem um comentário aqui que vou ler. Vamos ver. Aqui a Michela colocou: a maturidade e experiências negativas ensinam muita coisa. E aí, Silvia?
Sem dúvida. Acho que a maturidade ela pode ser vista de duas vertentes diferentes, né? A cronológica, que tem tudo a ver com a idade, né? Quanto mais experiente a gente vai ficando em idade, a gente vai abrindo mão de algumas vaidades e a experiência mesmo na vida prática, né? Acho que ao longo das experiências que a gente vai tendo profissionais, a gente vai lidando com diversos tipos de pessoas que vão, inclusive, contribuindo para moldar as nossas características de fala, de momentos oportunos, de assuntos que a gente vai abordar em cada circunstância. Então, sem dúvida, a maturidade ela é fundamental para que a gente aprenda a se comunicar melhor e fazer um melhor uso das palavras, cada vez menos ofensiva e de uma forma mais agregadora. Que legal, legal, bacana. Isso aí. Gente, vocês estão curtindo? Coloca um eu ali, joga um coração pra gente ver se realmente a gente está atingindo, né? Aí a expectativa de vocês. Coloca um eu, pode compartilhar com as pessoas, pode curtir. E esta live vai ficar salva aqui no IGTV com uma capinha bem da hora e alguns recortes dos melhores momentos vão estar aqui no meu Instagram e no YouTube também. Então você vai receber esse link, você pode compartilhar com seus colegas. É bom que a gente aprenda a se comunicar, porque hoje a comunicação realmente está cada vez mais falha. Então, se você está curtindo, coloca, por favor, eu. Temos uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ok, bom, a Carol já respondeu que ela está curtindo. Isso aí, gente. Obrigado. Então, vamos lá. A minha outra pergunta é: o que você acha que seria uma fofoca no ambiente de trabalho? Aí tem a segunda pergunta que eu vou fazer depois. A Fofoca. fofoca sempre gira em torno de algo que não tem a menor necessidade de ser dito, né? E ela só é interrompida quando o ouvinte opta por não levar para frente, né? Enquanto essa pessoa que ouviu não tomar essa decisão, a fofoca ela vai continuar tendo espaço, ela vai crescer, ela vai mudar até de contexto. Né? Porque cada ponto, como é que é? Cada conto aumenta um ponto, né? Para cada um que eu falar, Sim. igual que sem fio, né? Para cada um que eu falar, vai ter um entendimento e parece que vai agregando, né? Cada um que conta, coloca mais um pedacinho da história e quando você vai ver no final não é nada daquilo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente ouve uma determinada história, a gente tem que avaliar o que isso agrega para mim e para a pessoa que está envolvida. O que eu vou ganhar levando essa história para frente? E normalmente é nada. Eu vou ganhar dor de cabeça. Por quê? Porque pode ser uma mentira, né? A fofoca, mesmo que ela tenha um fundo de realidade, ela não agrega para ninguém, porque ela sempre vai estar Verdade. expondo alguém, né? Sempre vai ter alguém em exposição. E quando é só ter um pouquinho de empatia e inverter a situação. Quem gosta de estar exposto, especialmente no ambiente profissional, isso é muito delicado, porque é uma marca que muitas vezes você não consegue reverter. Então, às vezes, a exposição que você teve, sei lá, 5, 6, 10 anos atrás, em um determinado lugar, especialmente no nosso universo da saúde, que é muito pequeno, rodou, 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 você mudou de lugar, você chega, sempre vai ter alguém que te conhece, que soube daquilo, e você vai estar sempre exposto. Então, disso até é muito difícil se defender, né? Porque a fofoca, ela sempre vai permear algo que não precisava ter sido dito. Então, sempre quando eu recebo algum tipo de informação, que eu percebo que é ou proposital ou sem contexto, porque a pessoa não se tocou do que falou, eu sempre avalio qual é o sentido de levar essa informação para frente. Vai agregar para quem? Vai contribuir para o crescimento de quem? Se eu entendo que é algo que pode causar um mal, ou que não necessariamente mal, mas que não vai agregar em nada, eu retenho. E aí eu já garanto que, pelo menos da minha parte, acabou. Então, se mais pessoas sabem, e aí é o conceito de cada um, né? São os valores de cada um, de reter aquela informação e parar de propagar. Porque a fofoca normalmente ela cria constrangimentos, ela machuca e deixa marcas, tá? Então, assim, eu recomendo fortemente. É fofoca? Você corta de quem te contou, porque acho que a gente também tem que dar esse feedback, né? Para aquela pessoa que gosta de contar uma notícia, né? Gosta de uma fake news, e a gente retém. Não alimenta isso, não propaga esse fogo, porque depois
é muito difícil reverter. Verdade. E, ó, a gente vai voltar ainda sobre esse assunto. Entrou um cara aqui, Thiago Levi, o meu amigo Thiago, que Silvia, ele já vai te convidar também para o Aconteça. O Thiago tem um quadro igualzinho ao Entrevistando. Então, você também será convidada pelo Thiago, já já, em breve, porque isso aí. Então, aí ele vai entrar em contato, tá? Já estou avisando assim ao vivo mesmo, porque é algo que eu já havia comentado com ele. Então, você será convidada também no Aconteça. Então, gente, conheçam também o quadro do Thiago Levi. Ele já tem uma outra linha de trabalho, de processo, muito bacana, muito legal. Então, já já a Silvia será convidada também. Então, a Silvia vai ter que fazer uma agenda de lives, isso mesmo, porque vai voltar aqui novamente. Boa noite a todos que estão entrando. Vocês estão no melhor quadro de entrevistas na atualidade no mundo. Isso aí. Esse quadro se chama Entrevistando. Estou recebendo a galera de prateleira, ó, lá de cima. Isso aí. Ó, Silvia, voltando sobre as fofocas, né? O Mauro colocou um boa noite aí. Boa noite, Mauro. Seja bem-vindo aqui. Fofoca. Boa noite, Teria Mauro. como. Ok. Antes de dar seguimento, teria como evitar essa pergunta, mas queria fazer um comentário também. Tem algo também que muitas vezes acontece quando se trata de fofoca, né? Porque é aquela fofoca assim, você está num ambiente, às vezes você não queria ouvir aquilo, mas você é citado no meio daquilo. Não sei se, não sei se você entende, você está no ambiente, na mesa, comendo, e alguém vem e conta uma fofoca. E às vezes você retém para você, ok? Você não fala nada. Aí uma outra pessoa que está ali do lado vai propaga, ok? Aquela informação. Só que quando ela propaga, ela cita seu nome que você estava naquele ambiente. Não sei, eu já passei por situações assim, onde você escuta assim, nossa, fulano falou tal coisa, você estava junto. Falei, eu? Gente, eu estava ali do lado, mas infelizmente, acho que essa situação muita gente deve ter passado, onde você é envolvido numa situação sem você sequer comentar absolutamente nada, mas você citado. E para quem foi citado naquela conversa, realmente isso fica muito mal, né? Isso soa. Então, volta a minha pergunta sobre fofoca. Teria como evitar isso? Você acha que tem como? Evitar a fofoca? Olha, atualmente eu te digo com toda certeza que não, né? A gente vive num contexto que assim as pessoas são movidas a isso, né? Parece a fofoca ela é muito mais interessante do que a realidade, né? Então é muito mais gostoso para as pessoas lidarem com a inverdade e aquilo que elas supõem do que aquilo que de fato aconteceu. Porque normalmente aquilo que de fato aconteceu é um problema para o qual você precisa de uma solução. E não necessariamente quem comenta sobre a sua vida está disposto a te ajudar. Então a fofoca é complicada por diversos aspectos, né? Porque normalmente as pessoas só querem comentar sobre, porque existem opiniões, existem milhares, né? Agora, solução, normalmente só quem está dentro do problema. Com relação ao que você comentou, né, anteriormente, sobre estar numa circunstância em que você ouviu algo que você não tem o desejo de propagar, mas que você é envolvido e é citado, isso acontece bastante, né? No ambiente profissional, isso acontece com frequência. E, assim, até algum tempo atrás eu tinha dificuldade de lidar com isso. Mas até como pegando o gancho no que a Michela falou em relação à maturidade, acho que a maturidade nos empodera, inclusive, para saber quando dizer não sobre isso. E hoje eu tenho mais facilidade em dizer para as pessoas, de fato, eu estava presente, ouvi, mas não interpretei dessa forma e, sinceramente, eu prefiro não comentar sobre esse assunto. Eu acho que se você tiver dúvida, você, por favor, se dirija a quem você acha que deve e pergunte. Eu sempre costumo dar esse tipo de orientação quando alguém me pergunta ou quando eu sou colocada nessa circunstância, né? De, ai, você ouviu? Eu estava presente, mas eu prefiro que você pergunte direto na fonte. Porque você elimina uma série de mal-entendidos e de interpretação que você deu pelo momento que você estava ali. Às vezes, muitas vezes, é um recorte da situação e não a situação inteira. Então, hoje em dia, eu não tenho o menor constrangimento de direcionar para a fonte. E eu acho que cada vez mais, se a gente tiver essa atitude, a gente se envolve em menos problema.
Verdade, verdade. Pessoal, vocês estão chegando, entrevistando, nós estamos caminhando para o fim do entrevistando, mas ainda temos algumas perguntas. Se você tiver perguntas, colocações. Ah, a Carol gostou da sua resposta, hein? Carol está Eu de vi. férias, trabalha Ah, não, comigo, cara. gostou da resposta. Isso aí, Carol, muito bem, muito bem. A Ana acabou de entrar na nossa live. Ana, Beijo, você Ana. também será convidado aqui, viu? Você será convidado. Vou mandar o convite, ó, para você vir aqui no nosso quadro Entrevistando. Então, gente, tenho mais uma pergunta aqui para fazer. Ainda tenho, peraí, uma, duas, três perguntas para fazer para finalizar a live de hoje. A gente não vai acabar com o conteúdo, porque a gente vai ter que deixar para a próxima live, tá bom? Que vai ter o Aconteça com o Thiago Levi e também ela vai voltar aqui no Entrevistando, se der tudo certo, presencial, ok? Então vamos lá. Quais seriam. Não, não, peraí. Tem outra pergunta aqui. Como que um profissional poderia assegurar autoridade nos seus processos de trabalho pela palavra? Há essa possibilidade? Porque a gente sabe que a gente se comunica, né? Então, nessa pergunta, eu ia fazer essa pergunta direcionada à nossa área da enfermagem. Se você quiser trazer um exemplo, né? Essa pergunta que eu disse que não estava no meu roteiro. Mas se você quiser trazer um exemplo dentro da nossa atuação, seria até legal. Mas assim, como que um profissional pode se garantir, assegurar o seu cuidado, o seu trabalho, através da palavra? Nós sabemos que existe muito bons, muito boas pessoas na prática em si, mas às vezes que tem aquela dificuldade em falar, em se comunicar, em explicar o que elas têm feito. E o contrário também existe. Há possibilidade de alguém tentar ter o equilíbrio nessas duas pendências aí, ou conseguir juntar as duas e ter um resultado eficiente? Bom, eu acho que assim, uma palavra que resume bastante do que eu poderia falar sobre isso é o conhecimento, né? Quando você domina o assunto sobre o qual você está sendo questionado, dificilmente você tem chance de ser constrangido, né? E mesmo que você tenha aí uma ou outra dificuldade em encontrar as melhores palavras, por ter bastante domínio daquele assunto, você vai conseguir achar um caminho para se fazer entender. E com relação a qualificar isso, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tem o conhecimento, mas ela tem essa dificuldade de pôr para fora, né? Ela não consegue comunicar esse conhecimento. E aí a escolha das palavras faz total sentido, né? Para quem não tem tanta habilidade, né, não tem o dom da oratória ou não se sente confortável em falar ou em público, ou para um único colega, ou num grupo pequeno, é importante escolher palavras claras, objetivas, de pronúncia fácil e que estejam dentro do seu vocabulário de hábito. Não adianta você que não gosta, que não tem habilidade, se propor a estar num espaço onde você vai ter que comunicar o seu conhecimento e querer falar difícil justo nesse dia, né? Porque é justamente aí que você vai se embananar. Porque daí o seu conhecimento não vai fluir e, entre outras coisas, pode dar a conotação que você não sabe daquilo que você está falando. Então, é reconhecer a sua limitação mesmo, né? Então, se eu domino o assunto, mas eu sei que eu não domino as palavras, eu escolho uma linguagem que é mais fácil para mim, né? Se eu não domino tanto assim o assunto, mais ainda eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vou falar, né? Para eu não cair no erro de achar que falando palavras difíceis será um tema mais interessante ou eu vou conseguir tapear as pessoas, porque isso não funciona. Olha, olha, gente, isso é importantíssimo. Olha, você sabe que, agora pegando mais um gancho daquilo que você falou, gente, essa live tá show de bola, hein? Eu vou fazer muitos recortes aqui para poder, né, postar lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Isso é pra galera aprender, tá muito legal. Seguinte, pegando um gancho naquilo que você falou, eu já ouvi, tá? É uma estratégia que algumas pessoas já adotaram, que, falando de palavras, viu, gente? A pessoa não sabe do assunto, mas tenta partir por cima daquele que está explicando o assunto, mas de maneira a tirar as informações da pessoa, mas sem deixar claro que não sabe o assunto, né? Eu, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Por exemplo, vamos falar de pintura. Eu não entendo nada de pintura. Eu não entendo de Excel. Só que
a forma que eu estou falando, como se eu soubesse Excel. Tipo, aquele, eu não sei se é um complexo. A pessoa não quer demonstrar que não sabe, né? Você tem alguma coisa a dizer? Porque acontece muitas vezes, né? Tipo, a pessoa fala assim, poxa, que legal essa informação, eu não estava sabendo disso. Não, que bacana, né? Você acha que, o que você tem a dizer sobre isso? É só um gancho que eu peguei para tentar, né? Isso acontece com frequência. São duas situações que eu observo que acontece com frequência. Aquela pessoa que ela não quer, de fato, saber o que você tem para dizer. Ela quer informação. Então ela escuta até a parte que a interessa e te interrompe, que é péssimo. E aí ela daquela Técnico. parte que ela entende, que ela absorveu, que interessava para ela, ela faz um universo daquilo e cria uma série de situações que não existem. E esse tipo de pessoa que quer, para se sobressair em alguns espaços, ela quer falar de assuntos que não são do cotidiano dela e que ela não domina. E aí, qual é o risco? Se ela está falando para um público que é tão leigo quanto, talvez ela consiga se sobressair e, de fato, alguém achar que a pessoa realmente entende. É que normalmente no meio desse grupo tem alguém que entende e vai ou ser muito educado e gentil, se limitar à sua insignificância e só ao final chamar de cantinho e dar um toque, ou vai te causar um constrangimento que vai começar a te fazer perguntas que vai te colocar contra a parede e aí vai ficar evidente que você não sabe sobre o assunto, que você é só um curioso ou mais, um vaidoso que quer aparecer. É. Verdade. Olha, gente, olha só que coisa, hein? Silvia, vou ter que falar um alô para Edviges, que está entrando. Ela é do Rio de Janeiro. Edviges também trabalha na área da saúde mental. Então, desde que eu estou aqui com o entrevistando, ela vem acompanhando. Eu fiquei muito feliz. Ela me falou uma coisa que ficou muito legal. Ela falou assim, Sérgio, estou gostando do entrevistando. Então, seja muito bem-vinda ao entrevistando. Esses feedbacks que vocês dão para a gente ajudam a gente a melhorar o quadro, a organizar melhor o quadro, a organizar o nosso cronograma de eventos. E acreditem, o mês de março está repleto, repleto de convidados. Quarta-feira a gente vai receber a Alice, ela é terapeuta ocupacional. A gente vai falar sobre o papel, a importância da inclusão de terapia ocupacional na fase aguda nos cuidados com AVC. Gente, imperdível. E a Alice é muito capacitada, muito inteligente. Então você não. Você conhece, né? Acho que você conhece a Alice Veiga. Isso. Sensacional, gente. Então, um trabalho maravilhoso que ela tem desenvolvido. Dando seguimento aqui, pessoal, se você tiver alguma pergunta, faça sua pergunta, um comentário, põe o dedo no coração. Vamos sim atingir, bater a meta de 100 pessoas aqui na nossa live, ok? Vamos chegar já já. Então, vamos lá. Outra pergunta. Quais seriam as boas estratégias para manter uma boa reputação no ambiente de trabalho? Existem estratégias? Estratégia sempre existe, né? Eu acho que assim, a gente pode desenvolver aí, observar o ambiente de trabalho e começar a mapear e saber alguns comportamentos que são pertinentes, que não são pertinentes, né? Mas vai muito também daquilo que já é a base comportamental de cada indivíduo, né? Se eu uso palavras grosseiras, se eu costumo me comunicar com gírias, se eu tenho dificuldade em me expressar, dificilmente qualquer estratégia que eu adote no meu ambiente profissional vai mascarar isso, né? Outra coisa que é muito comum, né? O hospital é fatal para isso acontecer. Cada área tem a sua terminologia própria. E a gente às vezes até cria uns verbos que não existem, né? A gente pega palavras e transforma eles em verbos, né? E a gente cria a falsa sensação de que a gente está sendo claro a partir disso e começa a abreviar tudo e querer que as pessoas tenham uma compreensão. Então, acho que assim, uma estratégia propriamente dita eu não conseguiria traçar. Mas, né, cada um vai descobrindo as suas ferramentas internas aí para poder estabelecer boa comunicação ou adotar as melhores palavras aí para os momentos em que elas se encontram. Mas, de fato, né, falar, escrever, a comunicação em geral, ela é muito complexa, né? Porque não necessariamente o que eu falo é o que você entende e não necessariamente o que você entendeu é o que eu falei. Então, realmente
é difícil. Por isso que escolher bem as palavras tem tanto peso, né? Porque quando eu escolho palavras mais adequadas, que tenham a ver com aquele contexto que eu vou dizer, e que se eu quero ser positivo, que elas tenham esse significado, ou que se eu opto por ser negativo, que elas tenham esse significado, eu consigo atingir mais facilmente o meu objetivo. Mas uma estratégia propriamente dita, particularmente eu desconheço. Mas se alguém quiser dar uma contribuição de algo que adotou e que foi bacana, a gente também está aqui para ouvir e agregar, né? Que legal, que bacana. Pessoal, vocês estão gostando da nossa live? Coloca um eu ali, põe um coração, coloca alguma coisa, faz alguma fumaça. A live está chegando quase ao fim, então, gente, se manifestem, por favor. E se você tiver alguma sugestão de tema, tá? Sugestão de tema, você pode mandar para nós. A gente já está com um quadro, assim, vários assuntos já tratados. Até maio, fechou maio, gente. A gente já está com as lives fechadas até mais. Estou muito feliz por isso. Lembrando, você que está chegando, o nosso podcast vai ser lançado em breve. E a Silvia Pellegrini será uma das primeiras convidadas nesse podcast. Gente, está sensacional. Só estou preparando as coisas, ok? Que legal. O Thiago Levi está aí. Thiago, a Silvia já topou seu convite, ok, irmão? Depois, já vou mandar o direct aí com o contato dela, para você já convidar ela para o Aconteça. Vai ser sensacional também com o Thiago Levi. Outra coisa, gente, vocês que estão aqui, você que é da área da enfermagem, você que é da área da saúde, não desgrudem da minha ali no link da minha biografia. Os próximos cursos que nós vamos lançar, a Silvia vai estar aqui com a gente também. Para quem não sabe, nós já trabalhamos junto com cursos, ok? Agora, em breve, a gente vai lançar online e a gente vai voltar a fazer presencial. Mas, já aproveito para falar para você, você que gostou desta live, foi só 1 hora, mas agora vem mais coisas que a gente vai lançar lá na biografia, tanto no meu Instagram, no Instagram da Silvia, brevemente a gente vai lançar os nossos próximos cursos. Então, imperdível. O que você teve aqui foi só uma pincelada, porque depois a gente vai ter muito mais conteúdos para vocês. Que bom que vocês estão aí. Silvia, a nossa live está chegando ao fim. Ah, gente, vamos falar assim, todo mundo está acabando. Mas aí, gente, alguém tem uma pergunta? Alguém tem alguma colocação para fazer? Silvia, por favor, suas últimas colocações, porque já já vou colocar aquela música abençoada para a gente finalizar e fazer aquele esquema, iniciando a nossa, como a gente iniciou a live. Vamos lá, por favor, suas últimas considerações para a gente fechar com chave de ouro a nossa live. Bom, então assim, acho que voltando bem para a essência do tema mesmo, né? Quando eu fazendo até um gancho com primeiro momento de conversa que a gente teve sobre autoestima, muito daquilo que a gente emite faz total sentido para como a gente está naquele momento, né? Então, como eu disse, ninguém é alegre 100% do tempo, ninguém é feliz 100% do tempo, e isso é normal, né? Faz parte do indivíduo ter altos e baixos. O problema é que quando a gente se apega demais a um determinado momento, a gente corre o risco de ficar rotulado. Por quê? Porque normalmente nessa fase a gente se apega muito em palavras que refletem esse momento. Então, acho que a chave de tudo é o equilíbrio, né? Tomar cuidado, né? Então, eu não preciso ser 100% do dia positivo e só usar palavras positivas e bacanas e estar com um sorriso de orelha a orelha. Não é isso, tá? Mas é o equilíbrio. O equilíbrio do peso da palavra que eu vou utilizar para falar, né? Tomar cuidado. No dia a dia, a gente já sabe quem são as pessoas mais sensíveis, quem são as pessoas mais duras. Se apropriar um pouco com quem eu estou falando, até onde eu posso ir e como essa palavra pode elevar ou destruir. Eu acho que é isso. Esse é o grande segredo. Encontrar esse equilíbrio no dia a dia. E para que isso também não te rotule mesmo como uma pessoa ou negativa ou extremamente positiva, que não vê maldade em nada. Porque isso também não é bom, né? Se é aquela pessoa que tudo é sorriso, tudo é flor, que não tem malícia, também não é bom, né? Então a gente tem que equilibrar os momentos, as palavras, as frases, as conversas, a comunicação em geral. Que legal! Galera, seguinte,
Deixa eu te falar uma coisa. Aqui no meu escritório tem muitas placas, gente. É cheio de placa, ó. É placa, livro, placa pra lá, placa pra cá. E tem duas placas aqui, que eu vou falar pra vocês uma coisa. Espero que você encontre uma saída. Isso tá meio invertido, mas é saída. Não estacione. Não estacione, gente. Faça alguma coisa. Isso aí, não pare. Ok? Espero que essa conversa, esse bate-papo com a Silvia tenha ajudado. Se você entrou agora, então espera terminar a live, clique aqui depois no IGTV, pode assistir à vontade. Tô vendo muita gente entrando, tô quase continuando com a live, Silvia. Ok? Tô me animando aqui. Gente, ao vivo assim mesmo. Por que esse óculos? Porque hoje foi uma caracterização diferente. Ó, gente, outra coisa muito importante. Eu serei entrevistado também, tá bom? Tô avisando aqui pela Alexandra Carlini e pela Dani Brito. Então, a gente vai falar, o primeiro assunto vai ser sobre saúde mental, como ter, o que é ter saúde mental. Então, a gente vai tentar falar sobre esse assunto e depois falaremos um pouquinho sobre cuidados com a adolescência, a adolescência junto a saúde mental na adolescência. Esse vai ser o tema. Saúde mental na adolescência. O que nós podemos observar. Aí a gente vai falar um pouquinho da questão do uso de drogas e tudo, né? A questão mesmo de substâncias que nós iremos abordar. Então, será imperdível, ainda não temos as datas, mas vamos compartilhar com vocês. Silvia, à vontade para mandar beijos e abraços para quem você quiser. Ai, estava esperando esse momento ansiosamente, porque a minha irmã estava na live me prestigiando, eu queria mandar um beijo para ela, Andréia Pellegrini Ribeiro. Um beijo para você. Muito obrigada por me prestigiar. Tem alguns amigos queridos aí que eu já mandei alguns beijos. Gente, queria agradecer demais, de verdade, pelo prestígio, pela confiança, pela credibilidade que vocês depositam, né? Acho, assim, muito bacana tudo isso. O Sérgio sempre muito parceiro, me convidando, me dando esse espaço. Então, assim, eu também procuro estar sempre o mais disponível possível. Gostaria de verdade mesmo de agradecer do fundo do meu coração. Tá? E, assim, me acompanhem nas redes sociais, me acionem, se precisarem conversar, trocar alguma ideia sobre esses temas que a gente aborda ou outros temas que eu tenha condição, né, de contribuir. Fiquem à vontade. Eu tô por aí, disponível no Facebook, no Instagram. E sempre que o Sérgio me convidar, estou aqui para falar para vocês sobre temas que eu acho que são relevantes para o nosso dia a dia. Gente, a Silvia só usou nem 1% do conteúdo que ela tem. É verdade. É por isso que eu estou falando. Vocês não podem desgrudar daqui nem do Aconteça do Thiago Levi, porque ela vai ser convidada também. Realmente, falando, o Entrevistando é um quadro aberto para ter essa interatividade com as pessoas, gente. A gente vai ter esse momento de bate-papo, de trocas, informações relevantes, importantes. Semana que vem, quarta-feira, Alice T.O. Semana que vem, dia 1º de março, eu vou receber uma cantora francesa. É isso aí, gente. Lá, direto da França. Isso aí. Elise, direto da França. Uma live super bacana, super top. A live vai ser em português e em francês, porque ela é brasileira, morando na França. Claro que já naturalizada francesa. E outra coisa. Na quinta-feira, a gente vai receber o Dr. Carlos. Ele é cardiologista. A gente vai falar como cuidar do coração durante a pandemia. Gente, o Dr. Carlos é um cara sensacional. Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra dele. Então, você não pode perder. Gente, eu sei que para todo mundo que assiste o BBB é depois das 8. Então, você pode assistir aqui o Entrevistando, ok? No próximo ano, vou colocar o Entrevistando no mesmo horário. Tá bom, gente? Vou colocar... no mesmo horário. Mas então eu agradeço, aproveito para agradecer a Silvia pela parceria, ok? Muito obrigado por você topar mais esse convite. Então, depois do Aconteça, você vai voltar aqui com a gente, acredito eu, será presencial. Agradeço a todos que estão ali, vocês que assistiram, vocês que acompanharam, pelas mensagens, vocês que nos acompanham, a Miriam, todo mundo que entrou, todos que entraram, vocês que vão assistir essa live até aqui. Gente, tamo junto. Brevemente a gente vai lançar nossa camiseta Entrevistando e algumas pessoas já... que bom, gostei, Mauro. Já na expectativa da próxima live. Aí sim, Mauro. Vai ter ganhar uma camiseta, viu, Mauro?
Me manda o tamanho da sua camiseta que eu mando para você. Ó, Mauro, uma camiseta. Ok? Então, isso aí, gostei. Esse é o espírito que eu gosto na live. O Mauro tem mais uma enfermeira que ganhou uma camiseta. Então, gente, muito obrigado a todos. Silvia, tamo junto. E a gente finaliza a nossa live sempre como começou. Ok? Silvia, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Gente, Deus abençoe a todos. Até quarta-feira. Até. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Silvia. Até mais. Já essa live vai estar salva aqui. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Gratidão. Outra coisa, não estacione. Encontre uma saída. Precisando, você pode acionar a Silvia. Exatamente. Acredite, você tem valor. Que bom. Silvia, tamo junto. Deus abençoe. Tchau, gente. Até mais. Tchau.